Oi, eu sou a professora Érica, professora de português aqui no Colégio Amorim. E nessa aula vamos falar um pouco sobre as classes gramaticais, também chamadas classes de palavras. São 10 e a gente vai começar pelo substantivo. Um substantivo é a palavra que nomeia os seres. O conceito de seres deve incluir os nomes de pessoas, lugares, de instituições, de grupos, de indivíduos, enfim. Tudo tem nome. Nós temos nome, as coisas têm nome, e o nome das coisas, então, são os substantivos. Não é? Como exemplo aqui, nós temos alguns. Mulher, Maria, sociedade, senado, vegetação, cavalo, alma, anjo. Não é? A classificação dos substantivos, não é? Classificamos em simples, não é? Ou compostos, a diferença aqui, chuva, desenvolvimento, e os compostos quando nós temos dois radicais, não é? Ou mais, couve-flor, pernilongo, aguardente, guarda-chuva. Os primitivos e os derivados, né? A palavra primeira é a palavra primitiva, e dela vem os derivados. Então, árvore, arvoredo, dente, dentista, porta, portaria, não é? Os concretos e os abstratos, né? Os que não dependem, não têm existência própria, e os que dependem da gente para existir. Então, cidade, né? Não depende da gente o tempo todo para existir. Agora, a tristeza, sim, né? Precisa de alguém para ter a tristeza, para ter maturidade. Então, os abstratos dependem da gente para existir, os concretos já não. Os comuns e os próprios. Esse é o mais fácil, que todo mundo domina, né? Homem, estrela, carteira, ventilador, é aquilo que é comum. Todos os ventiladores se chamam ventilador, né? Todas as carteiras se chamam carteira. E os próprios não. Coimbra, nem toda a cidade se chama Coimbra, nem todo o planeta se chama Marte. São os substantivos próprios. As flexões. Nós podemos flexionar os substantivos de gênero, né? Masculino e feminino. Então, a terra, o mar, o homem, a mulher, né? Em número, que é o singular e o plural, lei, leis, lousa, lousas, pessoa, pessoas. E em grau, que é o diminutivo e o aumentativo. Então, ratinho, ratão, não é? E assim por diante. Vamos lá. O artigo, a outra classe que temos, é a palavra que acompanha o substantivo, servindo basicamente para generalizar ou particularizar o sentido desse substantivo. Não é? Então, assim, é diferente falarmos assim, um cidadão, é um cidadão qualquer. O cidadão é um cidadão específico. Não é? Por isso que a gente fala generalizar, no caso de um, ou particularizar, no caso de o cidadão. Na classificação, nós temos, então, os indefinidos, que é o genérico. Não é? Assume as formas um, uma, uns e umas. E o definido, que é o que particulariza, não é? Assume as formas o, a, os e as. Outra classe de palavra que é o adjetivo, não é? É o que caracteriza o substantivo, né? Lhe dá uma qualidade ou um defeito, modo de ser, indicando-lhe o aspecto ou o estado. Então, o homem é o substantivo, a característica desse homem, ser honesto. Né? O cidadão é o substantivo, a característica do cidadão, ser coreano. E aqui é muito fácil, né? Porque a coisa que o ser humano mais faz é caracterizar o outro, né? Eu costumo dizer que adjetivo é a classe de palavra dos fofoqueiros, né? Falar do outro, da característica para o outro. Então, um conjunto de palavras que tem um valor de adjetivo são as locuções adjetivas, que normalmente é formada por uma preposição, um substantivo, ou uma preposição, um advérbio. Então, um conselho de pai, não é esse de pai, caracteriza o conselho. Também pode ser substituído por um adjetivo, que é paterno. Não é? Inflamação da boca, a locução adjetiva da boca, que caracteriza essa inflamação, não é? Também a gente pode substituir por um adjetivo, inflamação bucal. Né? Se eu falo torta, digo de chocolate, o chocolate sozinho não é uma característica. Mas quando eu digo de chocolate, passa a ser uma característica dessa torta. Certo? Os adjetivos, assim como os substantivos, também se flexionam em gênero, e número e grau. A única coisa que nos adjetivos, a flexão de grau é um pouquinho mais complexa. Né? Temos os graus comparativo, superlativo, e assim ele se torna um pouco diferente do substantivo. Outra classe de palavras são os verbos. Né? Os verbos, que são as palavras que se flexionam em número,
singular ou plural, pessoa, primeira, segunda e terceira, em modo indicativo, subjuntivo, imperativo, o tempo, presente, pretérito, também conhecido como passado e futuro, em voz ativa, passiva e reflexiva. Né? Ele indica uma ação, comandar, copiar, falar, comer, um estado, ser, ficar. Né? Diferente eu falar que eu ando por aí, eu ando até minha casa, é uma ação. Eu ando triste, é o jeito que eu estou, é o estado. Né? Fenômeno natural, chover, amanhecer, anoitecer, nevar. Uma ocorrência, acontecer, suceder, ou desejo, aspirar, almejar. E aí a gente conhece bem as conjugações. Né? Primeira conjugação, os verbos terminados em A. A segunda, em er, em or, como pôr, comer. E a terceira, como ir, né? Fingir, os terminados em ir. Outra classe é o advérbio. Advérbio é a palavra que caracteriza o processo verbal, exprimindo circunstâncias em que esse processo se desenvolve. Pode modificar também adjetivos e advérbios. Então, eu digo, hoje vou sair. Eu não vou simplesmente sair. É o hoje, percebe? Então, eu estou colocando aqui uma circunstância de tempo. Ela agiu muito mal. Ela não agiu somente, ela agiu muito mal. Então, eu estou modificando aqui o processo verbal. Né? Então, o advérbio muito modifica um outro advérbio, que é o mal. Certo? Vamos lá. A classificação tem vários, então, de lugar. Aqui, lá, tempo, ontem, sempre, né? De modo, bem, assim, afirmação, sim, seguramente. Negação, não, de modo algum. Intensidade, pouco, bastante. Dúvida, talvez, possivelmente. São alguns tipos de advérbios que nós temos. Outra classe são os pronomes, que são as palavras que representam os seres ou se referem a ele. Pode substituir os substantivos ou acompanhá-los para tornar-lhes claro o sentido. Não é? Quando o pronome faz a vez do substantivo, ou seja, quando ele o substitui, é chamado de pronome substantivo. E quando acompanha esse substantivo, são os pronomes adjetivos. Então, se eu falo, meu lápis caiu, meu está acompanhando o substantivo lápis. Então, ele é um pronome adjetivo. Né? Se eu digo ele é engenheiro, ele substitui um nome, substitui o substantivo. Então, é chamado de pronome substantivo. Alguns tipos de pronome, os pronomes pessoais, né, conhecidos também quando a gente vai conjugar os verbos. O eu, tu, ele, nós, vós, eles. Né? Os possessivos, que indicam posse, meu, nosso, vosso. Os demonstrativos, quando eu mostro alguma coisa, aquele, isso, este. Os pronomes relativos, o que, o onde, o cujo. Os indefinidos, alguém, nenhum. E alguns interrogativos, né, que, quem, quando. O numeral, esse é fácil, né? É a classe de palavras que denota um número exato de coisas, de seres ou conceitos, ou indica a posição que ocupam numa determinada ordem. Então, ele é o terceiro da fila, o numeral aqui, né? Fizemos a metade da lição aqui, que denota um número, né? A quantidade de coisas que foi feita. Então, assim, a classificação, os cardinais, 1, 2, 3, 4, 300, 1000, né? Os ordinais que indicam ordem, o primeiro, ele é o segundo, né? Os multiplicativos, a multiplicação é o dobro, o triplo, sextuplo, e os fracionários, que é meio, terço, todos aqueles outros que a gente usava, os dozeavos, trezeavos. Né? Aí o aluno confunde, fala, isso é uma aula de matemática, mas em português nós também temos algumas particularidades dos numerais que a gente acaba estudando. A preposição, né? Que são as palavrinhas invariáveis que atua como conectivo entre palavras ou oração. Então, assim, é uma pessoa de caráter. Então, eu não posso falar uma pessoa caráter. Fica faltando alguma coisa para ligar. É a preposição. Né? Confio em você. Não posso só falar confio em você. Esse verbo pede, né, uma preposiçãozinha, que no caso aqui é o em, que vai ligar o verbo ao seu complemento. Não é? Algumas preposições mais conhecidas, o a, o com, o para, o de, né, o até, são preposições que a gente conhece bem. E a conjunção, que tem também aí uma função de ligar, só que aqui termos de uma oração. As conjunções unem as orações. Nos períodos compostos, a gente tem uma oração, outra oração, e a conjunção acaba juntando essas duas orações. Então,
tipos de conjunções, né? As coordenativas, que são as aditivas, em, nem, adversativas, mas, contudo, as alternativas, né? Quando estou indeciso, ou isso ou aquilo, né? Uma escolha. Conclusiva, logo, portanto, e as explicativas, o que, o porquê, o pois. E temos as subordinativas também, que são as conjunções integrantes, o que e o se, as causais, né? Tem muito mais, aqui a gente só está exemplificando, mas tem muitas outras conjunções desses tipos, né? Causais, concessivas, condicionais, conformativas, comparativas, consecutivas, finais, proporcionais e as temporais. Certo? E aqui a última classe de palavras, que é a interjeição. As interjeições são palavras invariáveis que exprimem emoções, sensações, estados de espírito, né? A gente está muito acostumado a expressar nossas emoções e às vezes a palavra não vem, né? Aí está a interjeição. Ai, expressa uma dor, não é? Puxa, que expressa um espanto, uma surpresa. Ufa, que expressa cansaço. Psiu, quando você quer chamar alguém. Essas palavrinhas assim que às vezes a gente emite um som para expressar algum sentimento, alguma emoção, são as interjeições. Então é isso, aqui um breve apanhado do que são as classes de palavras, as classes gramaticais, para a gente relembrar aí e depois estudar melhor junto com as orações. É isso. Bom, obrigada. Tchau, tchau.